palavra de Deus nos mostra vários exemplos de homens e mulheres que devem servir de orientação para a nossa vida espiritual. Um desses exemplos é o exemplo de Tito. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua epístola chamada Pastoral a Tito, no capítulo 1, ele nos diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, esse personagem, chamado Tito, um homem jovem, que era grego, um cristão gentil, que provavelmente foi convertido pelo apóstolo Paulo. Como encontramos nesse verso 4, ele colocar a expressão verdadeiro filho. Assim, nós vemos as menções que o Novo Testamento mostra a respeito desse personagem. Paulo levou a Jerusalém no princípio da sua obra missionária e Tito aparentemente acompanhou Paulo em suas segunda e terceira viagens missionárias e em parte da quarta. Ele era um companheiro confiável, em que Paulo podia contar em situações delicadas, como aconteceu quando Paulo estava na cidade de Corinto, onde Paulo enfrentou várias situações conflitantes. Nós encontramos o apóstolo Paulo dizer em 2 Coríntios capítulo 2, verso 12 e 13, ele diz: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Aqui encontramos esse relato que nos mostra a importância do companheirismo, especialmente na obra do Senhor. O Senhor Jesus, quando começou o seu ministério aqui na cruz, chamou 12 discípulos e ele mandou de 2 a 2. O Senhor não mandou individualmente, mas o Senhor mandou 2 a 2. E esse é um princípio muito importante, porque Paulo realizou, como todos nós sabemos, uma grande obra de levar o evangelho aos gentios, mas sempre podemos ver personagens, pessoas que estavam ali para apoiá-lo, como no caso de Barnabé, como no caso de Silas, como no caso de Timóteo, e aqui nós vemos este outro personagem
chamado Tito, que Paulo diz que não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Por que, Paulo? Porque não encontrei o meu irmão Tito. Paulo tinha esperado que Tito viesse ao encontro dele em Troade e lhe desse a notícia de que a carta de reprimenda fora bem recebido. Quando Tito não apareceu, Paulo ficou profundamente perturbado. Então nós podemos ver como o apóstolo ele tinha grande consideração para com este homem, quando nós encontramos várias referências à pessoa de Tito para a vida do grande apóstolo Paulo. Ainda diz em 2 Coríntios, capítulo 7, da chegada de Tito, no verso 6, Paulo escrevendo, diz assim: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Paulo. Tito finalmente chegara à Macedônia, trazendo boas novas sobre os coríntios, e assim ele pôde ser confortado. Então, vemos a importância desse companheirismo para a vida do apóstolo Paulo, e isso serve de exemplo para todos nós que na vida cristã o Senhor sempre coloca pessoas que assim possam nos ajudar nessa tarefa de pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, ele possuía boas qualidades, ele possuía grande caráter, ele era servo do Senhor, ele era humilde, ele era dedicado, honesto, fiel, grande administrador. E ele também foi consagrado pastor de igreja, quando Paulo diz para ele ir à ilha de Creta, e ali ele esteve envolvido com a palavra do Senhor. Encontramos em 2 Coríntios capítulo 8, verso 6, e o que nos levou a recomendar Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Então, era uma pessoa de inteira confiança do apóstolo Paulo, que nas suas viagens missionárias e nos trabalhos que eram fundados na Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia, o apóstolo Paulo podia contar com a cooperação, com a colaboração deste importante ajudador. Encontramos ainda Paulo dizer em 2 Coríntios 8,16, mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. Então é um testemunho de uma pessoa que realmente era um pastor competente, uma pessoa que amava fazer o trabalho de Deus. Encontramos no verso 23 de 2 Coríntios 8, quanto a Tito é meu companheiro e cooperador convosco, quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Daí nós podemos ver
a grande importância que todos nós que fazemos a obra do Senhor precisamos estar auxiliados por pessoas que realmente estejam com o mesmo coração na obra. Vemos que Tito, ele enfrentou muitos problemas, mas Paulo lhe escreve que tudo pode ser resolvido em oração. E no modo como ele e os oficiais da igreja se portarem diante do povo, o testemunho deles diante do povo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, ele pôde dizer no verso 1, 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Daí nós vemos a incursão de Tito como um ajudante de primeira linha para o apóstolo Paulo. E assim, na epístola que o apóstolo Paulo escreve a Tito, nós encontramos características sobre a organização da igreja, de como deve ser a escolha daqueles ajudantes que Paulo orienta a Tito com relação aos ministros e outros ensinos contra os falsos ministros, falsas doutrinas, falsos mestres, orientações que são importantes, como a sã doutrina, a preocupação do apóstolo Paulo com a sã doutrina. E assim, Tito, ele pode escrever palavras de grande propriedade, como a salvação pela graça. E em Tito capítulo 3, verso 5, ele diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Por isso, meu prezado ouvinte, esta é a maneira que Deus opera na vida do pecador, fazendo essa regeneração, fazendo este renovar, que o Espírito Santo opera o novo nascimento, e assim ele vai completando uma transformação de vida, que se inicia quando a pessoa é regenerada. E dessa maneira ela vai se tornando uma nova criatura em Cristo Jesus. Daí, a lição que podemos tirar é que ninguém tem direito de dizer que uma pessoa não pode servir a Deus por causa da sua nacionalidade, por causa da sua família, por causa de instrução
ninguém pode dizer que não pode servir ao Senhor. O Senhor, Ele determina as pessoas que vão estar sendo ocupadas nas suas lideranças, e assim Ele vai conduzindo a pessoa para servi-lo com singeleza de coração, como no caso deste jovem Tito. Nossa vida deve ser um exemplo para todos na prática dos mandamentos de Deus e não dos exemplos tirados do povo do lugar onde moramos. Então, a nossa vida, ela tem que ser diferente, com a ação poderosa de Deus. O pastor, como encontramos nas orientações do apóstolo Paulo para Tito, tem obrigação de orientar a igreja em todo, especialmente na escolha dos componentes oficiais, que sejam servos dedicados a Deus. O pastor tem obrigação de falar sobre dinheiro. Paulo instruiu a Tito a levantar ofertas e levá-las depois a Jerusalém. Daí podemos deduzir que Tito foi um pastor competente. Que Deus nos dê líderes que sejam realmente competentes e que possam fazer o trabalho de Deus com dignidade, com honradez, e assim esta obra prosseguir avante, até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, suplicamos que essas qualificações sejam algo que ocorra na Tua igreja também nos dias de hoje. É a nossa oração, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém.